vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. Na FAM, Faculdade de Americana, as histórias são reais. De gente que quer mais da vida. De gente que se esforça para conquistar melhores posições no mercado de trabalho e, com responsabilidade social, tornar-se um cidadão melhor. Somos história, somos conquistas. Somos FAM, Faculdade de Americana, 25 anos. Alta qualidade de ensino com responsabilidade social. O momento é agora. Faculdade é Um papo legal sobre saúde e de como viver bem. Toda quarta, às 11h15 da manhã, Ariane dos Reis tem um convidado especial para trazer dicas de saúde e bem-estar. Viver bem, quarta, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. Boa, vamos lá. Quebrar tudo aí. Olá, tudo bem? Boa noite! Estamos chegando com a terceira edição do Jornal Todo Dia hoje é terça-feira, dia 29 de abril de 2025. A partir de agora você fica por dentro das principais informações do dia. Tudo o que aconteceu hoje, o que vai acontecer agora à noite e amanhã também, você fica sabendo a partir de agora na terceira edição do Jornal Todo Dia. E a gente já começa a nossa edição do Jornal Todo Dia falando sobre declaração do imposto de renda. E você, já fez a sua declaração? Já declarou? Já fez tudo aquilo que a lei exige, né, para todos os brasileiros que se encaixam nesta faixa que precisa fazer a declaração? Está terminando o prazo, né? Temos praticamente mais um mês. Nós estamos ao vivo com o contador Luiz Antônio Pagani. Ele vai falar conosco sobre esse processo, sobre os prazos, sobre também como está sendo a procura pelos contribuintes. Luiz Antônio Pagani, muito boa noite. Obrigado por conversar conosco aqui no Jornal Todo Dia. Boa noite, obrigado pelo convite. Prazer. Boa noite. Está me ouvindo? Um mês aí para terminar esse período de declarações, pela sua experiência e por aquilo que você está vendo nesse ano. As pessoas, a grande maioria já declarou, tem muita gente ainda atrasada. Fala um panorama para a gente. Não, as informações estão chegando. É lógico que sempre tem as pessoas que demoram mais para conseguir juntar essas informações. Mas com a gente podendo buscar as informações que a Receita Federal recebeu, podendo importar essa declaração, importando, ela não é 100% confiável. Por quê? Porque o que a Receita repassa para a gente são as informações que ela recebeu das empresas, dos convênios médicos, das imobiliárias, dos cartórios, ou seja, ela repassa as informações que ela recebeu. Então, se foi informado errado por algum dos outros órgãos, ela vai te repassar errado. Então, tem que conferir, mesmo importando essa declaração, tem que fazer uma conferência em todos os dados. Mas claro que você, né, os contadores estão aqui para prestar esse serviço importante de auxílio à população. Mas existe a possibilidade dos contribuintes eles prestarem essa declaração por conta própria? É complicado, é trabalhoso? Por conta própria dá para também fazer a declaração? Ele consegue fazer também. Agora, é sempre aconselhável ter um profissional para fazer os cálculos. Olha, o aumento patrimonial dele é condizente com o ganho durante o ano? Olha, ele comprou um carro, ele teve capital para comprar esse carro? Então, tem que analisar tudo isso. É lógico que ele tem condição de fazer isso também, mas com o acompanhamento de um profissional é sempre melhor, né? Sem dúvida nenhuma, né? Para a gente relembrar, quem deve declarar o imposto de renda?
toda pessoa que teve rendimento tributável acima de R$ 33.888. E quem tem propriedade acima de R$ 800 mil, quem teve rendimento não tributado acima de R$ 200 mil, quem recebeu herança acima de R$ 70 mil, essas pessoas que estão obrigadas a declarar. E quais são os problemas, os riscos para quem se enquadra nessas condições e não faz a declaração? Ele vai sofrer uma multa, né, de R$ 165,84 a partir desse valor, e pode chegar a 20% do valor do imposto devido. Então é um prejuízo também financeiro, né? E existem aquelas pessoas que elas recebem uma restituição também do imposto de renda, né, Luiz? Explica pra gente o que é isso. Isso. A pessoa, ela vem sofrendo um desconto, uma retenção na fonte. Se ela pessoa física recebeu aluguel de uma pessoa jurídica acima de R$ 2.800, ela já teve uma retenção. Então, o que faz? Na hora que a gente faz essa declaração, o que vai se apurar? Aquilo que ela recebeu, menos as despesas que ela tem, e calcular um valor real desse imposto. Se ela teve uma retenção maior do que esse valor real, ela vai ter uma restituição. Se ela teve uma retenção menor do que esse valor real, ela vai ter que pagar um adicional. É muito complicado a pessoa que tem 2 rendimentos. Ela é aposentada, mas continua trabalhando. Aí ela não sofre a retenção nos 2 lugares, e a hora que junta os 2, ela é tributada. Então, mesmo tendo um valor pouco acima de R$ 33.888, ela acaba tendo que pagar imposto. Por quê? Porque durante o ano ela não sofreu a retenção. E nós temos muita gente, né, Luiz, com a atual situação da economia aqui no Brasil, muita gente que optou por se tornar MEI, né? Os microempreendedores individuais que também têm uma declaração própria para fazer. Nesse momento, a MEI, ela influencia na declaração pessoa física? Tem informações da MEI que precisam ser prestadas também na declaração pessoa física, ou são declarações totalmente independentes? Na pessoa física, ele vai ter que declarar o rendimento que ele teve dentro dessa MEI. Normalmente, 40% do faturamento pode ser destinado como uma distribuição de lucro ou um rendimento do empresário, entendeu? Então, ele tem lá R$ 81 mil, até 40% disso ele pode declarar como um rendimento também. Para quê? Para ele conseguir tocar a vida dele, comprar o seu carro, comprar a sua casa, pagar a sua prestação do apartamento. Então, nós estamos falando assim. A declaração da pessoa física e do MEI são distintas, mas as duas devem ser feitas. Estamos falando com o contador Luiz Antônio Pagani, falando sobre o imposto de renda. Pagani, para a gente já encaminhar para a reta final, você falou há pouco sobre a questão da restituição, né? Alguns lotes já começam a ser pagos dessa restituição. Quem tem direito aí nesse primeiro momento a receber de volta esse dinheiro? Existem algumas prioridades, né? A priori é acima de 80 anos de idade, depois 60 anos de idade. E as pessoas que entregaram primeiro e que colocaram o PIX, o CPF, como o rendimento, entendeu? Como a restituição. Não uma conta bancária, mas o PIX. Para o PIX funcionar, tem que ser a chave e o CPF da pessoa. E tem prazo? Quando é o pagamento dessa restituição? A primeira parcela da restituição já vem em 31/5. O prazo para entrega é ter 30, né? Porque 31 não é dia útil, é final de semana. Então, dia 30 é o último dia para entrega, 30 de maio. E a partir do dia 31 já tem a restituição do primeiro lote. E também vence a primeira parcela para quem tem que pagar. Já tem pagamento aí no final de maio, né? E quais são os principais, não digo erro, né? Mas os principais pontos de desatenção, talvez, que acabam culminando numa malha fina, numa recomendação por parte da Receita? Quais são os principais erros aí do contribuinte ao declarar o imposto de renda? Olha, se ele não pega a declaração pré-preenchida, ele vai digitar, pode ser um erro de digitação. Eu tive um caso de um rendimento não tributário de 80 centavos e o cara caiu na malha fina. Então, a Receita tem hora que ela pega as minúcias e não pega o grande detalhe. Mas um erro de preenchimento é o maior problema de cair numa malha fina. A pessoa que tem rendimento do dependente, coloca ele como dependente e não lança o rendimento.
aí a Receita tem a informação desse rendimento e vai grosar e barrar essa declaração. O pessoal tem que ficar atento realmente aí nesta reta final. Luiz, muito obrigado pela sua participação, esclareceu muito essa questão do imposto de renda e bom trabalho para você e para os contadores aí nesse mês que resta para terminar o prazo. É isso aí. Agora é correr atrás do prejuízo. Valeu, obrigado. Esse Luiz Antônio Pagani, contador, que conversou conosco sobre a questão do imposto de renda, declaração. O prazo está terminando aí no final do mês de maio. 18h10, a gente fala agora sobre aquela carreta com combustível que tombou na rodovia Zeferino Vaz. Que transtorno trouxe para o trânsito ali na região de Paulínia, nas pessoas motoristas que iam para Campinas, realmente um transtorno demais hoje no período da manhã, na madrugada e também na manhã desta terça-feira, como explica o repórter João Victor Viana. Não temos essa matéria, então vamos para a próxima. A Unicamp tem novo reitor aí para 2025. A posse aconteceu nesta terça-feira, como explica o nosso correspondente Guilherme Perangeli. A Universidade Estadual de Campinas tem um novo reitor. O professor Paulo César Montonher tomou posse nesta segunda-feira em cerimônia realizada no Centro de Convenções da Unicamp. A cerimônia contou com autoridades municipais, estaduais, representantes da comunidade acadêmica e convidados. Montonher assume o cargo para o quadriênio 2025 a 2029, sucedendo o professor Antônio José de Almeida Meireles, que esteve à frente da Unicamp nos últimos 4 anos e fala sobre os desafios. Um desafio importante é a defesa da universidade pública permanente, né? Segundo desafio muito significativo é a questão da reforma tributária. Nós temos um desafio muito significativo que é a universidade vive do ICMS e esse é um imposto que vai ser substituído. Então, a universidade, o Conselho de Reitores está muito atento a isso, com as outras universidades paulistas também. A gente tem uma expectativa que tudo vai ficar bem, para que a gente possa continuar preservando a nossa qualidade de trabalho e autonomia universitária. O prefeito de Campinas, Dário Saad, participou do evento e destacou o papel histórico da universidade. A Unicamp é uma das principais universidades do país e é uma honra para a cidade de Campinas ter uma universidade dessa qualidade, desse conceito em todo o país e no mundo também. E agora a posse do novo reitor, o Paulo César Montonher, que é uma pessoa conhecida aqui na Unicamp, uma pessoa muito querida, competente. Tenho certeza que a Unicamp vai continuar no caminho certo. Paulo Montonher foi o mais votado na consulta à comunidade acadêmica e venceu o segundo turno com mais de 51% dos votos. Ele é o 14º reitor da história da universidade e terá o professor Fernando Coelho como coordenador geral da gestão. Natural de Campinas e doutor em Educação Física, Montonher é professor titular da Faculdade de Educação Física, a FEF, e tem uma longa trajetória acadêmica com atuação reconhecida em pesquisas e projetos voltados à ciência do esporte. Andressa Oliveira, para a TV Todo Dia. Obrigado, Andressa, e boa sorte, né? Bom trabalho ao novo reitor da Unicamp. Agora sim, vamos com informações sobre aquele acidente com uma carreta na rodovia Zeferino Vaz, ali na região de Paulínia. João Victor Viana. A rodovia Professor Zeferino Vaz ficou interditada por mais de 10 horas nesta terça-feira por conta de um vazamento de 33 mil litros de gasolina após acidente com o bitrem no quilômetro 120 em Paulínia. Segundo informações da Artesp colhidas no local, o bitrem trafegava no sentido norte quando o motorista perdeu o controle da direção do veículo, ultrapassou de sentido pelo canteiro central e sofreu o tombamento no sentido sul. O caminhão parou atravessado, tombando sobre as faixas 1, 2 e pelo acostamento. Os motivos do acidente ainda serão esclarecidos. O motorista teve ferimentos moderados e foi socorrido de acordo com a concessionária Rota das Bandeiras, que administra o local. Durante a madrugada e toda a manhã, os motoristas puderam chegar a Paulínia via distrito de Barão Geraldo, em Campinas. Os desvios também foram feitos pelo bairro Betel e pelo Portal Medieval, ou também pela rodovia Anguera na região do Matão, em Sumaré. Durante o período, o congestionamento atingiu quilômetros de distância. Por volta do 12h45,
a rodovia Professor Zeferino Vaz teve o trânsito liberado na pista sentido Paulínia. A concessionária concluiu a remoção do caminhão que bloqueava a rodovia no quilômetro 120. Já às 1h20 da tarde, o trânsito foi liberado na pista sul, sentido Campinas. Sendo assim, não havia mais bloqueios pelo trecho e o tráfego foi completamente liberado para os veículos. João Victor Viana para a TV Todo Dia. Que transtorno, né? O motorista teve dor de cabeça nesta manhã de terça-feira ali na região de Paulínia. Vamos agora falar de Piracicaba, porque a sessão da Câmara foi suspensa pela morte de ex-vereador. Homenagens foram feitas a ele. A Câmara Municipal de Piracicaba encerrou antecipadamente a 22ª reunião ordinária realizada na noite de segunda-feira em homenagem ao ex-vereador Pedro Cruz, que faleceu no domingo aos 70 anos. Piracicabano nato, Pedro Cruz nasceu em 7 de julho de 1954. Foi eleito vereador em 2012 com 1.888 votos, sendo o 21º mais votado entre os 23 eleitos naquela gestão. Durante a reunião ordinária, vereadores prestaram suas homenagens, destacando o legado político e humano deixado por Pedro Cruz. Eu tive o privilégio de trabalhar com ele nesta Casa de Leis, também trabalhar com ele enquanto secretário da Prefeitura, uma pessoa que sempre dedicou a sua vida a Piracicaba, ao trabalho, e deixar aqui nosso desejo de força à família. Estivemos hoje no velório aqui durante o período da manhã. Raide Almeida, do PT, recordou a participação de Pedro Cruz na criação do Centro de Referência no Atendimento à Mulher em Situação de Violência, no ano de 2001. Com quem também tive a oportunidade de conviver por ocasião do mandato do prefeito José Machado, quando ele era presidente da FEMAC. E quero, inclusive, deixar aqui registrado que o Pedro Cruz foi um incentivador, um estimulador e um contribuinte para montarmos o Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência. Foi ele quem doou todos os utensílios e o mobiliário para que nós pudéssemos montar esse serviço lá nos anos de 2001, durante o mandato do prefeito José Machado, que eu era a coordenadora da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para as Mulheres. Nós montamos o Centro de Referência e o Pedro Cruz deu apoio na montagem desse serviço. Quero deixar aqui registrado esta contribuição e outras tantas contribuições que o Pedro deu para a sociedade piracicabana. Quero aqui, então, deixar também a minha homenagem póstuma para essa grande pessoa que foi Pedro Cruz. Pedro Kawai, do PSDB, também enalteceu o legado de Pedro Cruz. Pedro Cruz é um amigo, um companheiro não só aqui de casa, como nós entramos juntos nessa casa em 2013. Pedro Cruz era um amigo da Igreja dos Frades, um ministro da Eucaristia, além de homem público gigantesco, né? Tanto na secretaria, quanto nessa Câmara, quanto nos trabalhos junto à indústria, que ele trabalhou e muito pela indústria da nossa cidade. Então fica aqui o nosso registro de um amigo que nos deixa, uma pessoa, um homem leal, consciente da sua postura e da necessidade da sua postura comprometida e ética. Pedro Cruz é um homem que vai fazer muita falta para a cidade de Piracicaba e que Deus conforte a família, a todos que tinham o prazer de conviver com ele diariamente. Meus sentimentos a todos. Ari Pedroso Júnior, do PL, destacou sua relação pessoal com o ex-vereador. Gostaria de deixar meus sentimentos à esposa, à filha, a todos os amigos. O Pedro é uma pessoa que eu conheci antes de ser vereador, então já faz bastante tempo. Foi meu vizinho, a gente ficou vizinho por 5 anos, tínhamos um convívio quase que diário. Vivi com o Pedro toda a sua luta como homem, como político, como empresário. E na terça-feira eu estive com ele na UTI do Hospital da Unimed. Ele estava bem, estava consciente, orientado, batemos um papo, falamos um pouco de política, das suas pretensões. E infelizmente não deu muito tempo para ele continuar aí a sua jornada. Meus sentimentos à família, que Deus conforte o coração de vocês. O velório do ex-parlamentar aconteceu no Salão Nobre da Câmara Municipal na segunda-feira.
O presidente da Câmara, Helison Teixeira de Rezende, do PSDB, o Relinho, já havia decretado luto oficial com a bandeira do município hasteada a meio mastro. Vladimir Catarino para a TV Todo Dia. Vamos ao intervalo? Daqui a pouco a gente volta. Tem muito mais informações aqui na terceira edição do Jornal Todo Dia. Até já! TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. Quando você pensa em internet fibra, só existe um nome: Tec Plus Telecom. Internet de alta velocidade, Wi-Fi grátis, canais de TV, streaming, câmeras de segurança por assinatura e Wi-Fi com tecnologia Rede Mesh. Sua casa, empresa ou condomínio conectado. Tudo isso com preço fixo que cabe no seu bolso. Líder, confiável e o mais bem avaliado da cidade. Tec Plus Telecom, a internet que conecta você ao que importa. Quer o melhor? Chama no WhatsApp 19 99708 5488 ou acesse tecplustelecom.com.br. Tec Plus tem bom atendimento. Tec Plus, conectando você ao mundo. No estúdio Sabrina Ometo você encontra diversos serviços como cortes, coloração, massagem e alinhamento capilar. E além de oferecer especialidade em loiros e iluminados. E não poderia faltar os cuidados com as unhas, através de serviços de manicure, pedicure, unhas de fibra e podologia, além de spa dos pés e reflexologia. Estúdio Sabrina Ometo, Rua Graça Martins, número 138, no centro de Santa Bárbara do Oeste. Estamos de volta com o Jornal Todo Dia para falar de um caso triste, né? Preocupante, de violência. Mulher e filho são libertos de cárcere privado no Parque da Liberdade em Americana. Quem conta essa história é a repórter Isabela Braz. Uma mulher de 43 anos e seus 3 filhos, com idades entre 3 e 7 anos, que eram mantidos em cárcere privado em uma residência no Parque da Liberdade em Americana, foram liberados pela Polícia Militar na manhã desta terça-feira. O caso foi apresentado aqui na Delegacia da Mulher, na sede da Polícia Civil. De acordo com o boletim de ocorrência, equipes da Polícia Militar foram acionadas para o atendimento de ocorrência de violência doméstica, acionada pela própria vítima e por terceiros que escutaram os gritos de socorro. A casa estava totalmente trancada e a mulher mantida em cárcere desde a segunda-feira. Porém, segundo a vítima, essa era uma das situações que aconteciam recorrentes nessa relação abusiva em um casamento que já tinha 10 anos. Ao tentar contato com o homem para o resgate da vítima, o autor do crime teria apontado uma arma de fogo diversas vezes para a equipe policial, para a mulher, para os próprios filhos e até em si mesmo, ameaçando matar a todos. Após um intenso período de negociação, com a presença do pai do agressor, ele foi convencido a lançar a arma pela janela. Neste momento, foi possível cortar o cadeado, acessar a residência, libertar as vítimas e realizar a detenção do autor. A ocorrência foi apresentada onde a delegada Natália Alves Cabral decretou a prisão preventiva do agressor pelos crimes de tentativa de homicídio, cárcere privado e violência doméstica. Isabela Braz para a TV Todo Dia. E que esse sujeito continue preso, né, e pague pelas ondas legais, né, pelos ritos legais, por esse crime que ele cometeu contra a própria família. 6h23, o prefeito de Campinas auxiliou uma vítima de acidente de trânsito enquanto se dirigia a um evento. Conta pra gente, Guilherme Perangeli. O prefeito de Campinas, Dário Saad, esteve envolvido ontem em uma situação inusitada. Ele prestou atendimento emergencial a um estudante de engenharia que foi atropelado na Avenida Érico Veríssimo, nas imediações da Unicamp. O chefe do Executivo Municipal, que também é médico, ele estava passando pelo local a caminho da cerimônia de posse do novo reitor da Unicamp, quando presenciou esse acidente e parou para ajudar. Como é médico, né, Dário fez ali avaliações de sinais vitais, checou o nível de consciência do jovem, realizou um exame físico ainda no local e, segundo o prefeito, a vítima estava consciente, apresentava apenas ferimentos superficiais. Mas, como é protocolo, uma ambulância foi chamada, né, o estudante foi colocado nessa ambulância que era da própria Unicamp e, apesar
da previsão inicial de ele ser encaminhado ao Hospital de Clínicas da universidade, o estudante decidiu não ser levado para lá. Ele ficou um tempinho em observação dentro da ambulância e, com quadro estável, ele assinou um termo de responsabilidade e foi liberado. O curioso é que essa não é a primeira vez que o prefeito se envolve em um atendimento de emergência. Em setembro de 2021, ele ajudou uma motociclista que se acidentou na Vila Industrial. Em maio e junho de 2023, ele também prestou socorro a vítimas de acidentes nas avenidas Heitor Penteado e Moraes Salles. E em 2017, quando ele ainda era secretário de esportes, aconteceu um parto em um carro bem aqui em frente à prefeitura, na Avenida Anchieta. Um policial militar iniciou o procedimento do parto, mas o então secretário de esportes estava aqui no saguão do Paço Municipal. Correram chamar ele, ele desceu aqui a escadaria, foi até o carro e auxiliou nesse parto, né? Segundo o Dário, ele contribuiu com os cuidados finais antes da condução da criança e da mãe até a maternidade de Campinas, que também não é muito longe daqui. Bom, mas falando agora sobre outro assunto, sobre hoje, o prefeito participa em Brasília de uma apresentação sobre saúde digital. Dário estará em Brasília para essa apresentação. Ele é presidente do consórcio Conectar, que é um novo modelo de contratação de médicos, generalistas e especialistas em telemedicina. E a proposta, será divulgada na sede da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos e visa ampliar o acesso à saúde digital em municípios brasileiros. Segundo Dário, a medida tem potencial para qualificar o atendimento e permitir melhor uso dos recursos públicos em saúde. Desde março de 2023, Campinas contabilizou mais de 1.100.000 atendimentos e interações por meio da plataforma digital de saúde, com índice de conversão para atendimento presencial de apenas 2,4%, ou seja, muitos atendimentos presenciais não foram necessários graças à saúde digital, que foi criada em 2021, Aliás, o consórcio Conectar foi criado em 2021 para a compra de vacinas contra a Covid, porém na época não foi necessário por conta do governo federal ter feito essa aquisição, mas existe até hoje para a compra de outras vacinas, insumos, medicamentos e serviços médicos de uma forma conjunta entre os municípios. De Campinas, Guilherme Pierangeli para a TV Todo Dia. Obrigado, Pierangeli. Está chegando o feriadão, hein? Quinta é feriado. Como vai ser a previsão do tempo nesta quarta-feira? Vamos saber agora com a Andressa Oliveira. Olá, você que acompanha o Jornal Todo Dia. A semana segue com aquele clima típico de outono. Sol entre poucas nuvens e temperaturas mais amenas, principalmente nas primeiras horas do dia. O friozinho continua até sexta-feira, com mínimas entre 11 e 14 graus em várias cidades da nossa região. Isso acontece por causa de uma frente fria que avança pelo estado de São Paulo, trazendo essa sequência de dias gelados. Então, é bom preparar o casaco porque vem frio por aí, hein? Vamos dar uma olhadinha nas temperaturas previstas para esta quarta-feira em algumas cidades da nossa região? Então, vamos começar com Paulínia. Paulínia, que tem a mínima aí de 15 graus e a máxima de 25 graus. Já em Hortolândia, a mínima é de 14 graus e a máxima 25 graus. Em Sumaré, a máxima chega a 25 graus e a mínima 14 graus. Nova Odessa, a cidade vizinha, a mínima 14 graus e máxima 25 graus. Em Americana, mínimas 14 graus e a máxima 25 graus. Em Santa Bárbara do Oeste, já um pouquinho mais fresco, com mínima de 14 graus e a máxima 24 graus. Em Limeira e Piracicaba, a mesma tendência, tá? Mínima 14 graus e a máxima 25 graus. Ou seja, deu para perceber, né? Manhãs mais frias e tardes um pouco mais quentes, com predomínio de sol e poucas nuvens. Você acompanha todos os detalhes e atualizações da previsão do tempo aqui na TV Todo Dia. Até a próxima e segue aí se agasalhando bem, viu? Vamos nos agasalhar, né, Andressa? A temperatura está caindo, né? O friozinho típico aí de outono. O Choque, que é o nosso operador hoje do Twitter, disse aqui no ponto, olha, é bom para dormir cobertinho, né? Nesse friozinho é muito bom realmente. Então, e uma sopinha também, né? Assistindo ali a TV Todo Dia, é muito legal. Todo mundo já se preparando aí para essa queda na temperatura. A gente vai para o intervalo, hein? Volta já já com muito mais informações aqui na TV Todo Dia. Até já.
Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. O melhor endereço para você ficar bem informado, tododia.com.br. Coloque em seus favoritos e tenha a melhor informação. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. (18h30) de volta com a terceira edição do Jornal Todo Dia. Como eu disse, no bloco anterior, está chegando o feriado. Quinta-feira, 1º de maio, é feriado do Dia do Trabalhador e as rodovias paulistas devem receber cerca de 3 milhões de veículos. É muito carro, hein? Quem traz os detalhes é o nosso editor multicanais, Airan Prada. O feriado prolongado do Dia do Trabalhador deverá ter tráfego intenso nas rodovias concedidas do estado de São Paulo, conforme projeções da Agência de Transporte do Estado de São Paulo. A expectativa é de que aproximadamente 3 milhões e 900 mil veículos circulem pelas estradas que conectam a capital, o interior e o litoral. O sistema Anhanguera Bandeirantes, que corta as cidades da região, deverá receber 1 milhão e 100 mil veículos entre esta quarta-feira e a próxima segunda, com picos de saída esperados na quarta, das 4 da tarde às 8 da noite, e na quinta, das 9 da manhã à 1 da tarde. O retorno do feriado tende a ser mais intenso no domingo, das 3 da tarde às 10 da noite. No sistema Anchieta Imigrantes, a concessionária Ecovias Imigrantes estima que entre 198 mil e 305 mil veículos sigam em direção à Baixada Santista entre a meia-noite de quarta e a meia-noite de segunda-feira. O fluxo no sentido capital deve ser maior no sábado, das 10 da manhã às 10 da noite. Para facilitar o tráfego, será ativada a Operação Subida, disponibilizando as pistas norte e sul da Imigrantes e a pista norte da Anchieta para a subida, enquanto a descida ocorrerá pela pista sul da Anchieta. No sistema Raposo Castelo, estima-se a circulação de 1 milhão e 400 mil veículos durante o período, com maior fluxo nos dias 30 de abril, 1º e 4 de maio. Os horários críticos concentram-se entre 9 da manhã e meio-dia e 4 horas da tarde e 6 da tarde, tanto na saída quanto no retorno. A sexta-feira será marcada pelo alto fluxo de veículos no sentido capital. Na rodovia dos Tamoios, cerca de 174 mil veículos devem circular pelo trecho no período de 30 de abril e 5 de maio, com horários de pico entre 9 da manhã e meio-dia e 4 da tarde e 6 da tarde. Em toda a malha da concessionária CNL, que administra as rodovias 088, 098 e 055, o tráfego esperado é superior a 325 mil veículos. O trecho oeste do Rodonel deverá receber 1 milhão e 400 mil veículos. Já o trecho leste e sul pode receber a circulação de 1 milhão e 100 mil veículos durante o período, sendo a maior concentração no trecho sul do anel viário, com 735 mil veículos. Airan Prada, para a TV Todo Dia. É muito carro aí nas rodovias aqui do estado de São Paulo. A gente sempre traz aquelas orientações, para você que vai viajar aí, vai prolongar o feriado de quinta até domingo. Verifique as condições do seu veículo, leve, se possível, se ainda dá tempo, leva no mecânico para dar uma olhadinha nos freios, na suspensão, nos pneus, nos itens de segurança, faróis, para que tudo esteja funcionando
de forma a contento para a sua segurança e também a segurança da sua família. Aquela recomendação que é lei, né? Se você for beber, não dirija, se for dirigir, não beba, até porque a fiscalização vai ser intensa nesse sentido, e sempre dirigir pensando também no motorista que está à sua frente e no motorista que está ao seu lado, né? Nas rodovias a gente nunca dirige apenas para nós, sempre tem que ser para nós e para o motorista que está à sua frente, atrás, ao lado também, seja caminhão, seja veículo de passeio, seja ônibus, seja motocicleta, não importa, temos que estar sempre atentos, sempre tomar cuidado com relação à direção defensiva e sempre, se puder, evitar os horários de pico, né? O Airan falou aí sobre alguns dos horários de pico, normalmente são os horários onde tem mais congestionamento, mais dificuldade, então se você puder evitar aí os horários de pico, vai ter uma viagem mais tranquila, tanto na ida quanto na volta nesse feriadão do Dia do Trabalho. Agora, 18h35, vamos a Limeira. Uma Ferrari foi apreendida em operação realizada pela Polícia Federal. Quem traz mais detalhes, explica sobre esta operação, é o nosso correspondente em Limeira, Igor Sedano. A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira, dia 29 de abril, a Operação Narcovela, que visa reprimir o tráfico internacional de drogas em todo o Brasil e também na Europa. A operação teve início com uma informação do DEA, que é uma agência reguladora de drogas dos Estados Unidos, da Guarda Civil Espanhola e também da Marinha Francesa. Em Iracemápolis, um advogado foi preso, suspeito de ter ligação com a organização criminosa PCC, o primeiro comando da capital. Segundo a Polícia Federal, ele é responsável pela compra e venda de drogas, inclusive em países produtores de entorpecentes. Já em Limeira, 4 mandados de busca e apreensão foram cumpridos, com a apreensão de uma arma de fogo, além de dinheiro e carro. A Polícia Federal informou até o momento que foram 23 pessoas presas em diferentes cidades e também estados. Em um condomínio de luxo em Bertioga, litoral norte de São Paulo, a Polícia Federal apreendeu uma Ferrari durante a operação. Mais de 300 policiais federais e 50 policiais militares do estado de São Paulo deram cumprimento a 4 mandados de prisão preventiva, 31 mandados de prisão temporária e 62 mandados de busca e apreensão expedidos pela 5ª Vara Federal de Santos. Além das prisões e também das buscas, a Justiça Federal determinou também o bloqueio e apreensão de bens com valores que chegam a mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais. De Limeira, Igor Sedano para a TV Todo Dia. Rapaz, que Ferrari linda, hein? Foi presa, foi apreendida em Bertioga, nessa operação que também aconteceu aqui na região. É a criminalidade, né? A criminalidade tem que ser combatida, ela consegue lucros exorbitantes, consegue aí patrimônios volumosos, então tudo que é feito através da criminalidade precisa ser combatida, como está sendo feita e foi feita também em mais esta operação realizada também aqui na nossa região. Por falar nela, a criminalidade, nós tivemos uma ação que resultou em uma bomba de um posto de combustíveis que foi lacrada. É uma situação que aconteceu aí na cidade de Piracicaba, como conta o nosso editor multicanais, o Airan Prada. Uma bomba de combustível foi lacrada por fiscais do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, na Avenida Centenário, em Piracicaba, nesta terça. O comércio fica no São Dimas, próximo da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc-USP. De acordo com o laudo técnico, os 4 bicos da bomba apresentavam irregularidades, entregando entre 1.600 e 1.700 milímetros a menos a cada 20 litros abastecidos. Na prática, isso significa que os consumidores estavam pagando por um volume de combustível que não recebiam. O delegado regional do Instituto de Pesos e Medidas em Piracicaba, Josias Barbosa, acompanhou a fiscalização e determinou a imediata lacração do equipamento. As placas eletrônicas da bomba foram apreendidas e serão analisadas em laboratório para apurar possíveis fraudes no sistema de medição. Os desdobramentos do caso você segue acompanhando aqui, na TV Todo Dia. Aira Prada, para a TV Todo Dia. É incrível como tem aumentado o número de casos assim, né, de postos de combustíveis que adulteram as suas bombas para lucrar às custas do consumidor, né? Infelizmente, na grande maioria das vezes, nós motoristas, cidadãos comuns, né,
nós não temos como saber exatamente como procede, qual o funcionamento daquela bomba, se o que está sendo mostrado lá no visor é exatamente o que está entrando no tanque do seu carro, não tem como saber, infelizmente, né? Então, por isso que a gente sempre traz aqui esta dica, procure ter o seu posto de confiança, procure conversar com o frentista do seu posto, se possível com o proprietário também, até para ter aí, para sentir nas palavras do frentista e também do proprietário, se esse posto é um posto que trabalha de forma honesta, né? Infelizmente, não dá para você, não é na fachada do posto, não é no uniforme usado pelos frentistas que você tem a certeza se o posto é de confiança ou não. Então, você precisa ter, se possível, claro, um estabelecimento de confiança e sempre estar conversando aí com o frentista, conversando também com o proprietário do posto, para que você tenha segurança, né? Se não é combustível adulterado, falsificado, com componentes aí que prejudicam o seu veículo, é esse golpe de entregar uma quantidade de combustível diferente daquela que está sendo mostrada no visor da bomba, né? Ou seja, o consumidor aí, o motorista brasileiro, o dono de carro, não tem um minuto de sossego sequer. 18h40, para fechar as informações da polícia, nós tivemos uma ação policial que desmontou mais um laboratório de drogas. Conta pra gente, João Victor Viana. Em operação realizada pela Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes em Santa Bárbara do Oeste, um laboratório de refino de drogas que funcionava em uma residência foi desarticulado no bairro São Fernando. Intitulada Bolívar, a operação da Polícia Civil constatou que bolivianos seguiam até o endereço do laboratório na rua Antônio Miranda Filho e expeliam grande quantidade de pasta base de cocaína que traziam no estômago. A partir disso, a pasta base era derretida e prensada em tijolos de 1 quilo. Durante as buscas no imóvel utilizado para o refino da droga, um suspeito de 35 anos, definido como responsável pelo laboratório, foi preso. No local, foram encontrados 7 tijolos de crack pesando 6,3 quilos, 1 quilo de pasta base fracionada em diversas porções, além de 400 papelotes de cocaína embalados industrialmente, 80 porções de crack já embaladas para venda, 63 porções de maconha do tipo Colômbia e 6 porções de crack embaladas em sacos tipo Ziploc. Os agentes também localizaram R$ 2.857 em dinheiro, 4 balanças de precisão, um caderno com anotações contábeis, um celular e a certidão de nascimento do indiciado, que estava guardada entre os entorpecentes. Policiais militares da 2ª Companhia auxiliaram na captura do suspeito durante a execução da operação. A ocorrência foi encaminhada à DISE em Americana, onde a autoridade policial confirmou a voz de prisão em flagrante. O indiciado foi submetido a exame cautelar e escoltado para a cadeia pública de Sumaré, onde aguarda por audiência de custódia. João Victor Viana para a TV Todo Dia. Obrigado, João Victor Viana. A gente vai para o intervalo. Daqui a pouco volta para falar de esportes. Até já. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. Quando você pensa em internet fibra, só existe um nome: TecPlus Telecom. Internet de alta velocidade, Wi-Fi grátis, canais de TV, streaming, câmeras de segurança por assinatura e Wi-Fi com tecnologia Rede Mesh. Sua casa, empresa ou condomínio conectado. Tudo isso com preço fixo que cabe no seu bolso. Líder, confiável e o mais bem avaliado da cidade. TecPlus Telecom, a internet que conecta você ao que importa. Quer o melhor? Chama no WhatsApp 19 99708 5488 ou acesse tecplustelecom.com.br. TecPlus tem bom atendimento. TecPlus, conectando você ao mundo. Um papo legal sobre saúde e de como viver bem. Toda quarta, às 11h15 da manhã, Ariane dos Reis tem um convidado especial para trazer dicas de saúde e bem-estar. Viver Bem, quarta, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você.
Muito bem, para você que nos acompanha na TV todo dia, vamos falar de esporte a partir deste momento, hein? Bom, muitas informações do mundo esportivo, tem técnico novo da seleção brasileira, né? Tem situação do Dudu que a gente vai trazer agora também em relação ao Cruzeiro. O Cruzeiro liberou o atacante Dudu dos treinamentos. Isso indica que não há mais clima para o Dudu permanecer como atleta do Cruzeiro e ele deve respirar novos ares. O jogador, que tem contrato com o clube até o fim de dezembro de 2027, terá o futuro definido nos próximos dias, quando uma reunião entre a gestão celeste e o staff do jogador deverá acontecer. Ele não vai participar da partida do Cruzeiro diante do Vila Nova na quinta-feira, às 21h30 no Mineirão, pela Copa do Brasil. O clima entre clube e atleta começou a desandar depois da derrota para o Palestino pela Sul-Americana. Aos microfones, Dudu comentou sobre a saída da equipe titular e disse que não sabia por que virou reserva no clube. Tá? O Dudu, se o clube mandar ele embora, o clube tem que pagar 60 milhões de reais. Se eles entrarem num acordo, certamente esse valor será bastante reduzido. O que chamou atenção também no final de semana foi do gestor, né, o dono do Cruzeiro, o Pedrinho dos Supermercados BH. Ele fez um gesto indicando a saída do Dudu. E isso acabou gerando uma repercussão muito grande. E agora deve se confirmar, sim, essa situação da saída do Dudu. Já foi comunicado que não vai mais atuar pela equipe do Cruzeiro, tá? E essa reunião deve acontecer para justamente facilitar a saída e tentarem encontrar um clube aí para o Dudu. Bom, vamos falar de Corinthians antes da seleção brasileira. O Conselho do Corinthians reprovou as contas da gestão atual, tá? Mas em conta do primeiro ano do Augusto Melo, né? Do atual presidente do Corinthians. O Conselho Deliberativo do Timão reprovou na noite desta segunda as contas de 2024. No primeiro ano da gestão de Augusto Melo, foram 130 votos contrários às contas, 73 a favor e 6 abstenções. Os conselhos seguiram as recomendações do Conselho Fiscal e do CORE, Conselho de Orientação, ambos críticos aos números apresentados e à falta de documentos apresentados também pela atual diretoria. A partir da reprovação, ocorrida nesta segunda-feira no Parque São Jorge, aumenta a pressão sobre o presidente Augusto Melo, que revive o fantasma de um possível impeachment. A reprovação do balanço financeiro, segundo o Estatuto do Corinthians, pode ser um dos motivos para a abertura de um processo de destituição. Com o entendimento da gestão temerária ou irregular, o dirigente tem chance de ser punido ou até mesmo se tornar inelegível no clube pelo prazo de 10 anos. Então vive uma situação bastante conturbada nos bastidores. O atual presidente do Corinthians, o Augusto Melo, já estava ruim, agora piorou de fato essa situação do Augusto Melo com sua diretoria e também com os conselheiros. Vamos falar de seleção brasileira, finalmente, ainda não colocou no papel, mas tudo certo para que Carlo Ancelotti seja o novo técnico da seleção brasileira. O contrato de Carlo Ancelotti deve iniciar ainda em junho deste ano, antes do Super Mundial de Clubes. Né? Havia expectativa dele vir para o Brasil ou vir dirigir a seleção brasileira só depois, mas a informação que temos é que ele vem antes do Super Mundial, ou seja, deve pegar aí os 2 jogos das eliminatórias, 2 próximos jogos. O contrato do Carlo Ancelotti gira em torno de 5 milhões de reais por mês. Já era um desejo antigo do atual presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, e ele teve o auxílio aí do pai do Neymar para intermediar nessa negociação desde o começo do ano, ou seja, desde a demissão do técnico Dorival Júnior. Então, o Carlo Ancelotti está muito próximo de assinar com a seleção brasileira e com a CBF. A CBF só aguarda os próximos passos do próprio Real Madrid para indicar aí ou até anunciar o novo técnico da seleção brasileira. Tá certo? A gente volta numa próxima edição aqui do Esporte da TV Todo Dia, trazendo mais detalhes. Tchau! Obrigado, Igor Sedano, trazendo as principais informações do esporte. A gente continua falando sobre esporte porque ontem aconteceu a festa de premiação da Série 4 do Campeonato Paulista, né? O evento foi na cidade de Campinas, aliás, um evento muito bonito, coroando o União Barbarense, né? Que fez a melhor campanha do Campeonato Paulista da Série 4, levantou o título, conquistou o acesso à Série 3. Rafael Pereira, técnico do União Barbarense,
Ganhou pela segunda vez como o melhor técnico da Série 4. Nós tivemos 2 edições da Série 4. Ano passado, o Rafael Pereira foi campeão com o Rio Branco. Também ganhou o título de melhor técnico. E esse ano, campeão com a União Barbarense, Rafael Pereira novamente ganhou o título de melhor técnico, né? Isso, eu acho que ele não vai trabalhar na Série 4 no ano que vem, mas já tem 2 troféus aí desta competição. Vamos ver como foi essa premiação na matéria feita pelo repórter João Victor Viana. A Federação Paulista de Futebol promoveu no Hotel Vitória, em Campinas, a festa de premiação do Campeonato Paulista Série 4 2025. União Barbarense, como campeão da divisão, foi grande destaque nas premiações, levando diretoria, comissão técnica e jogadores para o evento. Como eu falo desde o dia que acabou o campeonato, era um sonho, o sonho foi realizado para toda a torcida barbarense, para nós a diretoria que sabe de todas as dificuldades que passamos, as dificuldades desde financeiras, desde tudo que acontece no dia a dia que passamos lá, só sabe quem vive lá. Então, uma vitória dessa daí, com o título dentro da nossa casa, veio para coroar e, se Deus quiser, para frente e pensar em coisas melhores ainda. Foram 3 meses aí de muita entrega, muito trabalho, muita dificuldade, muitas viagens, né? Viagens longas, dia a dia de trabalho. Tem alguns jogadores, a oscilação de atletas, pelo menos extra-campo. Então, assim, muitas coisas passou para chegar a esse momento. E valeu a pena. Faria tudo de novo. É um grupo muito bom, não só os jogadores, mas como todo o staff barbarense. União teve 4 jogadores na seleção oficial do campeonato. No gol, o escolhido foi o arqueiro do Leão, Ivo Ricardo. A linha de defesa tem Renato Marola, do Paulista, na lateral direita, Pedro Lima, do União Barbarense, e Zé Mendes, do Paulista, formam a dupla de zaga, e na lateral esquerda, Vitinho, também do vice-campeão paulista. Para o meio-campo foram escolhidos Lucas Silva, do Paulista, Caio Bahia, do Araçatuba, Filipinho, do Paulista, e Messias, o camisa 10 do União. E a dupla de ataque é formada por Fabinho, do São Caetano, e Daniel Cruz, centroavante do Leão da 13. Isso para mim é gratificante, porque a gente reflete todo o trabalho que a gente tem, todo o esforço, todas as coisas que a gente deixou de lado para conseguir esse objetivo. E tanto pessoal quanto no coletivo. Legal essa premiação aqui hoje, e dedico a todos os meus companheiros, ao Jonathan, ao Japa, ao Matheus, ao Herbeira. A gente criou o laço ali entre os goleiros que eu creio que isso que foi fundamental pra gente ali, pra cada defesa, pra cada situação do jogo. Muito feliz por esse momento de estar podendo receber esse prêmio individual, mas eu sempre lembro dos meus companheiros, porque sem eles nada disso teria acontecido. A gente sabe que ali a gente forma uma família, forma um laço, e a individualidade sempre aparece. Então eu tô muito feliz por eu estar recebendo esse prêmio. Eu não sei explicar o sentimento que eu estou sentindo agora, mas essa premiação eu quero dedicar a todos os meus companheiros, que sem eles, sem o nosso coletivo, sem a nossa união, isso não teria acontecido comigo. E eu quero muito que esse seja representado, cada zagueiro do União Barbarense, o Vitão, o Davi, o Cristiano, que esse seja representado por mim aqui. E é um sentimento único, cara, que é surreal o que eu tô vivendo hoje. Lá no começo do campeonato, quando você chegou no União, imaginava estar vivendo esse momento hoje? Ah, não. Sinceramente, não. Mas a gente veio trabalhando, botamos na cabeça que a gente queria ser campeão e graças a Deus somos coroados por tipo. Pela segunda vez consecutiva, Rafael Pereira, bicampeão da Série A4, foi eleito o melhor técnico do campeonato. Então, um momento muito bom, vivendo um momento muito feliz. Meu início de carreira, meu 4º campeonato, em 4 competições profissionais, consegui 2 títulos, eu acho que é um grande começo. Trabalhar mais, se preparar mais, para buscar voos maiores e objetivos maiores. Esse é meu sonho, meu objetivo. Preparei muito para isso, capacitei muito para isso. Então vamos buscar mais. O evento marcou o último ato oficial do clube nesta temporada. União Barbarense não disputará a Copa Paulista neste ano e no segundo semestre já começará o planejamento visando a Série A3 de 2026. Nós nem pensávamos em disputar a Copa Paulista devido à situação financeira. Se agora já não vem nada para o União, porque fica tudo lá nas penhoras, então na Copa Paulista também não ia vir. Então a dificuldade que nós passamos nesse campeonato só nós sabemos. Então o que adianta você fazer igual os outros presidentes
que disputava tudo, estava tudo certo, mas não pagava nada. Hoje a conta chegou, a União está nessa situação que disputa o campeonato, não consegue pegar a premiação, não consegue pegar a cota para nos ajudar no orçamento. Então, pensar com o pezinho no chão, melhor dar um passinho para trás. Quem sabe futuramente, no próximo ano, nós dispucaríamos a Copa Paulista. João Victor Viana para a TV Todo Dia. Parabéns à União Barbarense, né? Uma campanha histórica, uma conquista histórica, sem dúvida nenhuma. Um time que começou a competição desacreditado, aos poucos foi se adequando, foi se acertando. Chegou o técnico Rafael Pereira, transformou o modo de jogar do time e aí subiu aí os degraus rumo à conquista e merecidamente conquistou os prêmios do título da Série A4 do Campeonato Paulista e que vem a Série A3 no ano que vem, União voltando a disputar a terceira divisão do Campeonato Paulista. Por falar em terceira divisão mais do Campeonato Brasileiro, o time da Ponte Preta se representou após a vitória sobre o Confiança. Agora o pensamento fica para o próximo jogo, que é sábado contra a Napolina. O elenco da Ponte Preta se representou após a vitória para cima da equipe do Confiança no último sábado, terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A Ponte, com 2 gols de Elvis, venceu pelo placar de 2-1, chegou a 7 pontos no campeonato e está na liderança da competição com outras 3 equipes. O time comandado pelo técnico Alberto Valentim volta a campo no próximo sábado, jogando 7h30 da noite no estádio Moisés Zucarelli contra o Anápolis. Como na primeira partida em casa contra o Retrô, a Ponte cumpriu a punição com portões fechados, será o primeiro jogo em que o torcedor ponte pretano poderá estar presente nas arquibancadas. Alberto Valentim poderá mexer no time. Terá à disposição Danilo Barcelos, lateral esquerdo, que ficou de fora das últimas partidas por uma contusão muscular, e terá como principal novidade a volta do atacante Gé, artilheiro do time nas últimas competições, que não joga desde outubro do ano passado, quando se machucou no derby contra o Guarani. A definição da equipe titular da Ponte Preta está marcada para acontecer na próxima quinta-feira. Vladimir Catarino para a TV Todo Dia. Ponte Preta está muito bem no campeonato, né? 7 pontos, 2 vitórias e 1 empate em 3 jogos na competição. Por outro lado, o rival da Ponte em Campinas, o Guarani, está mal demais. 3 jogos, 3 derrotas. O último jogo ontem acabou com vitória do Caxias fora de casa contra o Guarani pelo placar de 2-0. O Guarani segue seu calvário na disputa do Campeonato Brasileiro da Série C. Jogando no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, o time de Campinas perdeu para o Caxias por 2-0 e terminou a terceira rodada na lanterna da competição, sem nenhum ponto, após 3 derrotas em 3 jogos até aqui na competição. Os gols do Caxias foram marcados por Douglas Esquilo e o Helder. O primeiro lance de perigo do jogo até foi do Guarani. Pablo Baianinho lançou a bola para o atacante Samuel, que cara a cara com o goleiro Thiago Coelho, se enrolou todo e mandou para fora do gol. O Caxias teve a primeira chance em uma lambança da defesa do Guarani. JP Galvão rolou para Rafael, que de maneira desastrosa perdeu a bola para o atacante William Mota, que partiu em velocidade e chutou forte para a defesa do goleiro Andrei. O Guarani respondeu em lance que também começou com JP Galvão, que passou para Samuel. O atacante ajeitou para Pablo Baianinho, que mandou um petardo e a bola passou próximo ao ângulo do Thiago Coelho. O primeiro gol do Caxias saiu já no final do primeiro tempo. Tomás Bastos cobrou falta com força, contou com uma falha do goleiro Andrei e no rebote, Douglas Esquilo mandou para o fundo das redes, 1-0 para o time gaúcho. No segundo tempo, o panorama não mudou, com o Caxias indo ao ataque. Em escapada, Douglas Esquilo achou Thiago Enes livre na direita. O lateral chutou cruzado e a bola passou com perigo na frente do gol de Andrei. Na bola parada, o Guarani levava perigo e quase empatou em um lance incrível. Rafael Bilu cobrou escanteio. No bate-rebate, Lucas Rafael tocou pro gol e o lateral Thiago Enes tirou em cima da linha. A pá de cal do Guarani foi dada no finalzinho do jogo. Alisson fez um lançamento incrível e achou o atacante Helder livre para tocar na saída do goleiro Andrei e marcar o gol que confirmou a vitória do Caxias com a festa do torcedor presente ao Estádio Centenário. Ainda em busca dos primeiros pontos no campeonato, o Guarani volta a campo no próximo domingo no Estádio Brinco de Ouro contra o Botafogo da Paraíba. Vladimir Catarino para a TV Todo Dia. Situação preocupante, o Guarani é o lanterna da Série C do Campeonato Brasileiro. O time não somou nenhum ponto em 3 jogos e já causou demissões, né? Na semana passada
Foi demitido o técnico Maurício Souza e hoje foi demitido o Rodrigo Pastana, executivo de futebol, e o Danilo Silva, que era o supervisor de futebol. Os dois não fazem mais parte também do Guarani, outros nomes vão chegar. Fala-se em Marcelo Fernandes como técnico, o Elano, né, ex-jogador aí da seleção brasileira, como o supervisor. São algumas mudanças que vão fazer o Guarani. Precisa, até porque o Bugre está na lanterna, já foi rebaixado na Série B do ano passado e agora está correndo o risco de cair para a 4ª divisão, para a Série D do Campeonato Brasileiro. Ponto final do Jornal Todo Dia, a 3ª edição desta terça-feira. Obrigado mais uma vez pela sua companhia, obrigado pela audiência. A gente volta amanhã. Tenham todos uma excelente noite.